Meus irmãos, boa noite. Estamos novamente aqui para mais uma leitura do Livro dos Espíritos, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nossos benfeitores que nos assistem, para que possa nos auxiliar na leitura, no pouco do conhecimento que precisamos pôr em prática, e junto a essa pleide de espíritos da nossa casa espírita, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, vamos entrar em vibrações, agradecendo e pedindo assistência dos bons espíritos, dos benfeitores amigos que possam nos assistir, para que possamos, através do amor de Deus, do amor de Jesus, da espiritualidade amiga, aprender e pôr em prática com toda essa equipe espiritual que nos assiste. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por tudo que nos concede, e que sejamos gratos sempre da oportunidade de servir. Que assim seja, graças a Deus. Então estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, falando dos 3 reinos, do homem e do animal. E a minha questão é a 602. Os animais progridem como o homem pelo fato da sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, por isso para eles não há expiação. Olha só, nossos animais, eles progridem, eles evoluem no conhecimento, na inteligência não, nos instintos deles, né? De seguir, de nos acompanhar, de nos proteger, que eles vão desenvolver nessa habilidade e sensibilidade dele pelas forças de vontade que eles têm, de querer se aprender, né, de olhar a gente, se comportar de uma forma assim, amiga, amorosa, está sempre presente conosco. Então, pela força de vontade deles, eles evoluem, né, e eles falam também na espiritualidade aqui, né, que eles não têm expiação, como nós, humanos, temos expiações, débitos a pagar, a resgatar, a purificar e cada dia mais evoluir. Então, os animais não têm expiações. Só nós, humanos, fazemos parte do reino hominal, de inteligência, de purgatório, de expiações. E os animais não, eles não precisam passar por esse processo. Eles não têm essa lei de expiação. Eles não precisam dessa força, porque tudo que eles fazem é perfeito pelo dom de vida que Deus concedeu a eles. Então eles não têm essa necessidade como nós humanos precisamos, né? E tudo que eles fazem de belo, de bonito, que mostra pra gente afeto, carinho, são tudo pelo instinto, pelas forças deles. E na questão 603, nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Então, ele pergunta se os animais vão ver Deus. Não. Os animais têm nós como deuses deles, cuidador deles, né? Eles veem a gente como que a gente vê do amor que eles têm por nós, né? O cuidado que eles têm com nós é de amor, de grandeza, né? Que eles gostam da gente, a alegria quando a gente chega, a alegria quando a gente está junto com eles, quando eles ficam tristes quando a gente sai. Então, como eles demonstram todo esse afeto, então nós somos deuses para eles, né? Mas eles nunca vão ver Deus porque no comportamento, na vida animal deles, nós somos os deuses deles, né? Então, por isso que eu falo, olha a grandeza do Criador, deixar esses bichinhos de estimações para nós, para preencher nossa vida, nosso vazio, né? Deixar aquela coisinha de amor, vem sentar no colo da gente, balança o rabo. Então, toda essa graça que Deus dá para nós através do animalzinho, eles demonstram com tanto carinho e tanto afeto, né? E a gente tem que agradecer por essa bênção. A gente, para o animal, é um Deus, porque a gente que cuida, eles dependem de nós, né? Para a evolução deles, assim, de instinto. Se você cuidar bem, eles vão ser gratos, eles são felizes conosco. Então, somos deuses para os animais, mas eles vão ver Deus. E na questão 604, os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vista e de progresso que se distingue entre todas as suas obras. Tudo se encadeia na natureza, por laços que não poderiam ainda compreender, e as coisas, os mais disparates da aparência,
tem pontos e contatos que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Então olha só como ele fala que tantos mistérios ocultos para nós humanos, e querer saber disso, por que Deus deixou eles inferiores? Ele não deixou, os animais não são inferiores. Eles só não têm a inteligência que nós temos. Nada é inferior na grandeza do Criador, né? Então por isso que ele fala que nós nunca vamos compreender, por essa pergunta, nos achar que então Deus fez as coisas, animais inferiores a nós, não. Na cadeia alimentar que está tudo certo, cada um no seu propósito, cada um fazer seu processo evolutivo de formas distintas, de formas que a gente não pode querer questionar Deus, porque ele fez uma criatura assim, vamos dizer, o animal inferior a nós. É inferior na condição de espírito, cachorro, animal, né? E nós somos homens com inteligência e várias purificações a evoluir muito mais do que eles, né? Então tudo é perfeito, então muitas coisas nós não podemos saber ainda. Ele pode entrever por um esforço da sua inteligência, mas só quando a sua inteligência tiver adquirido todo o seu adiantamento e estiver isenta de preconceitos, de orgulho, da ignorância, que poderá ver claramente a obra de Deus. Então ele fala assim, que quando nós tivermos liberado de tudo, de imperfeição nossa, de coisas, de orgulho, vaidade, ganância, aí a gente vai conseguir ver claramente as obras de Deus, pelo estado de purificação, e jamais questionar algumas coisas que a gente ainda quer responder muita coisa que nós não podemos, não é para nós ainda, né? Porque nós estamos em estágio ainda de aprendizado, de evolução. Então tem muita coisa para a gente ainda aprender na obra do Criador. E até lá, nas suas ideias, limitam-nos fazer coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabeis bem que Deus não pode se contradizer em tudo na natureza. Harmonizar-se das leis gerais não se afasta jamais da sublime sabedoria do Criador. A inteligência é assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e os homens. Sim, os animais não têm senão a inteligência da vida material, e no homem a inteligência da vida moral, da vida evolutiva, de processo inteligente. Então ele fala que jamais na sublime obra do Criador nada vai ficar sem resposta na nossa vida. E nós temos ainda aqui no processo humano de compreender todas as coisas da lei de Deus, que tudo é sábio, tudo é bem-vindo, tudo é perfeito. Nós que queremos às vezes descortinar horizontes que não é permitido para nós. Nós ainda temos que entender que a gente está aqui de evolução e a gente não pode querer saber coisas que não estão no nosso conteúdo. Se Deus deixou as coisas tudo certinho para a gente caminhar, para a gente fazer ao tempo certo, de esclarecer, e quando nós estivermos purificados, evoluir, ir para uma grandeza espiritual, uma morada divina de dimensões de sabedoria, de conhecimento, a gente só vai ter que agradecer mesmo por esse processo de luz, de bênção que Deus nos dá, né? Então por que a gente fica querendo saber coisas que não é para nós ainda, né? Vamos deixar no processo de Deus, na sublime criação do universo, que tudo no tempo de Deus será esclarecido para nós, conforme a nossa moral, nossa conduta, nosso desprendimento, para que a gente chegue a entender toda a grandeza do Criador, né? No tempo previsto pelas nossas evoluções. Então, que Deus, que Jesus seja louvado, para sempre seja louvado. E através do amor da divina misericórdia, junto a todos os benfeitores amigos que nos auxiliam, nos protege, rogar misericórdia dos benfeitores pela nossa humanidade, nosso planeta Terra, por todas essas dificuldades que vivenciamos, que está no processo da lei de causa e efeito, sabendo que tudo Deus vê, tudo Deus proverá, assim que nós humanos, na nossa moral, sabemos distinguir o bem e o mal e todos nós trabalharmos por bem da humanidade. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, e através do amor, da luz, da divina misericórdia, agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, por esse processo de amor que nos assiste, os benfeitores amados, anjo da guarda, nos ajude sempre a caminhar no propósito de Deus, de Jesus. Obrigado, Senhor, e gratidão, que através da grande oportunidade só podemos dizer: Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, de Jesus, esteja agora e sempre com todos nós em nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus.